Olá, boa noite a todos. Uma noite quente. Parece que estamos no verão, né, pessoal? Que calor é esse? Essa semana até postei aqui nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp também, que esse calor a gente precisa de muita água, né, para evitar aí uma desidratação, porque realmente, olha, tá bem complicado. Mas mesmo com todo esse calor, estamos hoje aqui novamente para mais uma live do projeto Toda Vida Importa. Esse projeto que eu tô tendo tanto carinho, né, pra, por trabalhar, né, na clínica Fonocim, por estar tendo contato com esses profissionais maravilhosos que estão fazendo parte desse projeto. E tô tendo aí bastante respostas positivas de pessoas que estão acompanhando e que estão aí entendendo um pouquinho mais desse universo que é o autismo. E hoje eu não poderia deixar de convidar e de falar um pouquinho sobre a musicoterapia, né? A musicoterapia e os benefícios para a criança autista. E quem vai participar da live hoje é um casal maravilhoso, que eu adoro. Quando eu vejo eles na clínica, dá vontade de agarrar e falar, me leva com vocês. Que é a Mari e o Pedro. Eles são musicoterapeutas, trabalham lá na clínica. E hoje eles vão dar um show aqui para nós. Então, acho que eles já chegaram, mas eu quero falar boa noite para Sandra. Oi, Sandra, boa noite. Dona Débora, querida, também já está aqui. Adriana, fono lá, que trabalha com a gente, faz parte da equipe. A Cleide, Sueli, boa noite a todas vocês, sejam bem-vindas. Aproveitem a live, façam perguntas, tirem as dúvidas. Que aproveitar aproveitar esse casal maravilhoso que já deve estar para entrar aqui na live. Acho que eles já chegaram. Se vocês quiserem mandar o convite, a solicitação para participar, fiquem à vontade. E pessoal, enquanto eles não mandam um convite, eu quero falar para vocês que hoje eu vim de amarelo para lembrar todo mundo que nós estamos aí no mês Setembro Amarelo, mês da campanha da prevenção ao suicídio, mas lembrar também que essa prevenção deve ser feita o ano inteiro, não só em setembro. Então, por favor, conversem com as pessoas, com os amigos, falem, né, da importância de buscar a ajuda de um psicólogo, a importância de procurar a ajuda de um médico psiquiatra. Se vocês verem mudanças no comportamento, mudanças no humor, por favor, fiquem de olho e assim, converse com essa pessoa, vê o que ela entende sobre o que é uma depressão para ela, o que é uma ansiedade, e indique ela, pelo menos, para procurar um psicólogo para poder entender pelo menos os sintomas que ela está sentindo naquele momento. Acho que é importante a gente levar isso para todo mundo, né? E como nós falamos, saúde mental é de janeiro a janeiro, não atenção somente no Setembro Amarelo, ok? E eles já chegaram, então vamos aí liberar aqui para que eles... Os lindos. Oi, Del, boa noite. Tudo bem, querida? Que bom ver você aqui com a gente. Olha só, gente, que lindos. Oi, 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 boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? eu só não tô te vendo, Dê. Não? Não sei se você. Não, Será? não, não sei. Eu vou sair e entrar de novo para ver se vai, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Alguém mais não
estava me vendo? Será que só eles lá? Será que é uma questão da conexão? Se vocês puderem escrever aí, por favor, se estão, a imagem está boa, o som. Agradeço. Olá, Van. Olá, Lê. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos ver se agora melhora a conexão deles lá. Oi. Oi. Boa noite, gente. Eu acho que deve ser algum probleminha no meu celular mesmo. Mas a gente segue aqui, Dê, não tem problema. A imagem aqui tá muito boa, tá? Tá pegando bem vocês. Então, acho que Tá bom. dá pra gente seguir. Tá bom? Pode ser? Dessa forma? Claro. Boa noite, né? Primeiramente, para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Gente, fiquei tão contente quando vocês aceitaram assim o convite. Eu falei, ai, vai ser fantástico a live com eles, né? Porque além de vocês serem lindos, serem queridos, são super profissionais e tenho certeza que vão trazer aí tanto conhecimento para quem está aqui hoje na live. Que bom, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Ah, não, que isso, poxa, a honra é toda nossa, viu? É um privilégio para a gente poder participar aqui dessa live, que só veio gente fera aqui, pelo que eu estou assistindo, né? Foi? Pelo que eu tenho acompanhado. Ah, então, por isso que vocês tinham que estar aqui, né? Aqui, ó. Obrigada pelo convite, pela honra, viu, Dê? É uma honra. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço aí de coração vocês terem aceito e por estarmos aqui tão dispostos a falar sobre o trabalho lindo de vocês, né? Que é a musicoterapia. Que outro dia eu disse aqui, acho que foi na live da Sandra, que eu percebo quão diferente as crianças saem da sessão de musicoterapia, né? O quanto eles saem mais calmos, mais carinhosos, né? Saem outras crianças, parecem, com um semblante diferente, tudo mais leve, né? Não sei se vocês se é assim mesmo. Acontece bastante. Costuma ser, né? Temos tio palhaço assim, né? Não tem como, né? A gente se diverte com eles, né? A gente fala que tem que ser tudo prazeroso, uma sessão que seja prazerosa, né, para eles. E a música, ela vem com esse lugar, né, de propiciar emoções, sentimentos, né? Então, acaba que junta, né, une o terapeuta, que precisa também ter esse feeling, né, esse cuidado, esse olhar, mas também a música que acaba propiciando isso de uma forma natural, né? É bem orgânica, né? Um processo muito orgânico ali, muito natural, né? E acaba sendo não só lúdico, né? Mas é muito espontâneo também, né? A criança, às vezes, ela vai se entregando ali de uma forma muito espontânea, sem nem, às vezes, ela perceber tanto isso, né? Então, acaba sendo muito diferenciado por essa parte mesmo. Sim. Tá. Eu falo que às vezes eu tô aqui em casa um pouco triste, um pouco meio down, porque tem dia que a gente, né, não acorda assim tão bem, tão animado, né? E aí às vezes eu falo assim, ai, coloca uma música no celular mesmo, no YouTube, passa uns 10 minutos, eu já tô com outra energia, já tô cantando, já tô aqui, às vezes eu até chamo minha cachorrinha e falo, vem dançar com a mamãe pra gente animar. Porque isso, né? Eu acho que é bem aquele ditado, né? Quem canta, quem dança, quem ouve uma música, né? Melhora, né? É mais feliz. Sim. E acredito que lá as crianças também sintam toda essa energia aí boa da música. Sim, sim. Que bom.
Mas eu queria pedir para vocês se apresentarem também, para quem não conhece vocês, apesar de ter bastante gente aqui que eu tenho certeza que já conhece, mas alguns também não. Então, se vocês puderem se apresentar, eu agradeço. Deixa eu começar? Sou a Mari, sou musicoterapeuta, graduada aí pela FMU, né? Estou aí na área, eu acho que já faz uns 4 anos, desde que eu formei. Tenho me especializado aí principalmente na área do autismo, né? Por isso, do tema da nossa live, é o tema que a gente mais conversa, mais fala, né? Então, nós temos nos especializado no autismo em si. Sou a filha mais nova de pai e mãe, né? Tenho 2 irmãs aí. E sou apaixonada por música desde que eu me entendo por gente, assim. Na minha família não tem ninguém que tocava ou que cantava. E aí é engraçado porque só apareceu eu com dom musical e eu falava para Deus, meu Deus, que eu vou fazer da minha vida, né? Que eu só nasci para tocar e cantar, o que eu vou fazer, né? Artista não dá no nosso país com tanta facilidade, né? Então, mas assim, a gente vê o carinho, o cuidado de Deus caminhando na nossa história, né? Foi quando eu descobri a musicoterapia através de uma prima minha que, quando eu estava prestando, ela falou, Mari, você gosta de música, gosta de cuidar de gente, tenta fazer esse curso, né? Daí eu entrei na faculdade e me encontrei. Na verdade, fui encontrada pela musicoterapia, né? Foi amor à primeira vista. Eu falei exatamente, né? Uma ferramenta que potencializa realmente o cuidado das pessoas. Então, foi muito, muito especial, muito... A trajetória como um todo foi muito importante. Fizemos algumas... ao longo, né, desse tempo, desde que eu entrei na faculdade até hoje, muitas atividades voluntária, atendi já idosos também, então a gente vai provando um pouquinho de cada área, né? E graças a Deus, isso era para a gente mais desejo de aprender, né? Então, basicamente, essa sou eu, sou a Mari, apaixonada pela música, né? E tentando cumprir o meu propósito de vida aí através dela. Que lindo! E você, fala um pouquinho pra gente. Eu sou o Pedro, esposa da Mari, atuante hoje também, né, na área de musicoterapia. Agora nós estamos em 3, né, temos um bebezinho. Verdade. Temos 6 aí. E também eu comecei desde pequeno, né, uma família de 6 irmãos, e aí bem diferente da família da Mari, da família é tudo de músico. Né? Ah, é? Cada irmão tocava uma coisa. A banda do Chaves. É a banda do Chaves. E aí a gente cresceu, assim, eu sou cristão, né? Eu cresci na igreja e sempre tocando na igreja, né? E tal. Então, desde muito pequeno, assim, eu sentia que existia algo diferente, assim, sabe? Que eu gostava de usar a música para poder ajudar as pessoas, de alguma forma. Só que eu não, né? A vida inteira eu não sabia que existia uma profissão nessa área, né? Bom, a minha história com a musicoterapia começou ali com meus 25 anos, mais ou menos, acho, 24 anos. Eu tocava na igreja, né, como eu disse, e aí eu tive a oportunidade de viajar para fora do país, na Argentina. E aí, de lá, eu tava, assim, me questionando muito, assim, sabe? Putz, eu não sei o que eu faço. Na época, assim, eu cursava arquitetura. E não é bem diferente, né? Então, só que não era uma coisa assim que, tipo, tava no coração, assim, para fazer, né? E aí eu conheci lá, nessa viagem, através do pessoal lá da Argentina, né, que eu conhecia, me contou sobre essa área, e eu voltei do Brasil, tipo, caramba, vou ver qual é que é disso daqui aqui, né? Se existe aqui no Brasil ou não. Foi onde descobri a FMU, a faculdade, né? E de lá eu me aventurei, né? Falei, vamos ver qual é que é, né? Fui lá, me inscrevi, comecei a fazer a faculdade, comecei a encontrar um propósito nisso. Foi onde a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na faculdade. Olha, que legal! Foi onde, assim, tudo começou, assim, né? A carreira, você vê que a sua vida tem um propósito, assim, sabe?
E foi muito legal, assim, construir as coisas ali na faculdade, como a Mari mesmo disse, a gente pegou para atender tanta gente, assim, não somente crianças, mas principalmente adultos, famílias, Tá. idosos, diversos casos, e você vê que com música você consegue proporcionar saúde, sabe, para as pessoas. E aí aquilo também foi uma maravilha, porque eu fiquei tipo, nossa, é surreal isso. Uhum. E desde então comecei a atuar, né? Depois que a gente se formou, eu já comecei a olhar para a parte infantil, né? Sempre também tive muito gosto, sempre de lidar com crianças, né? Desde muito novo. Era Minhas irmãs que eu digo com meus sobrinhos, né? Então, É. desde muito novo eu sempre gostei de lidar com criança, então já comecei a atuar no campo clínico, né? Com atendimento a crianças autistas ou deficiência intelectual. Desde então, a gente tem exercido aquilo que a gente ama, né? Sim. Tá. E é mesmo, ó, a Vivi Macieiro, ela tá aqui já na live, e ela tá falando que o Gu já tá todo animado aqui, vendo o fã número 1 dele, que é você, Pelho. Tá aqui todo animado. O Ah, Gu é demais, né? Amo, amo. Que bom, gente. Olha, parabéns, né? Acho que é dom mesmo, né? Tem pessoas que vêm com dons, né? E acho que vocês encontraram o dom de vocês aí através da música, né? Da musicoterapia. sim. Bom, que lindo. Mas sabe que eu tenho uma dúvida? Eu queria entender o que é realmente a musicoterapia. Que eu falei aqui que eu ligo o rádio, coloco uma música no YouTube, animo, canto, fico feliz, mas o que a musicoterapia tem a ver com isso ou não tem nada a ver? Vocês podem me explicar o que é a musicoterapia, por favor? Uhum, com Quer? certeza. Eu quero ver. Eu vou falar um pouquinho e você complementa. Uhum. Eu só queria pontuar antes do Pen entrar na explicação da musicoterapia, os agentes diferentes, né? Então, a música, ela é um agente, né? Que gera sensações, emoções, ela propicia bem-estar, né? Ela gera esse bem-estar em nós, por isso que quando nós escutamos uma música, e normalmente essa música está dentro do nosso ISO, né? Que nós chamamos de identidade sonora, cada ser humano tem uma, né? Do mesmo jeito que a gente tem um EQ ali para identificar, cada pessoa tem uma identidade musical também, né? Então, quando nós escutamos essa música, ela remete, ela está ligada com emoções ou sentimentos vivenciados, né? Então, se você ouvir uma música em uma determinada fase da sua vida que era muito boa, toda vez que você escutar aquela música novamente, ela vai te ter sensações tão boas quanto, né? Uhum. Ligaria a memória, enfim. Mas eu queria fazer essa distinção porque a música sem o terapeuta não é musicoterapia, né? E a terapia sem música não é musicoterapia. Então, são agentes diferentes e a gente gosta de falar isso porque, senão, às vezes, as pessoas colocam lá no Spotify vou fazer uma sessão de musicoterapia. E pior que você encontra essas coisas, né? Ah, E é? não é musicoterapia, né? Isso daí a pessoa tá manipulando ali de forma inadequada, né? Ela pode estar usando, né, entre aspas, né, a música de forma terapêutica, Exatamente. mas isso não se enquadra em música muitas das vezes, né? É até importante para falar de musicoterapia a gente entender o que é música, né? E não para entrar em, não, vamos falar sobre as propriedades da música, enfim. Né? Mas a gente bem sabe que hoje o som, a música, ela atinge muitos campos do nosso cérebro, né? E ela também é muito responsável muitas das vezes por questões hormonais mesmo, né? Tipo, às vezes a gente escuta uma música, como você mesmo disse, que às vezes você acordou meio triste, né? Meio para baixo, aí você escuta uma música, daqui a pouco ela já começa a te gerar um ânimo, né? Ou seja, aquele estímulo sonoro te trouxe uma ativação de hormônios ali, de dopamina, né? De serotonina. Então, essa ativação de hormônios vai gerar aquele bem-estar, né? Então, hoje a música, já tem estudos que comprovam isso, né? Que ela carrega muitas partes cerebrais, né? O som em si, né? Ativa muitas questões cerebrais ali, muitas regiões, né? Que propicia, como a Maria falou, né? Diversas sensações e sentimentos. Porém, é muito importante, né? Até para a gente começar a falar o porquê de ser a musicoterapia
exercida por um profissional da área, né? Porque a música, quando a gente fala de música, ela não só simplesmente desperta ou gera sentimentos e sensações boas, né? Muitas das vezes você pode ouvir uma música, né? Quantas vezes a gente tá, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá na sofrência, e aí começa uma musiquinha e começa a dar aquela deprê, sabe? Aquela musiquinha que lembrava o crush da vida, e aí começa a dar aquela deprê, sabe? Então, assim, música em si, o som, ele pode despertar em nós diversas sensações e sentimentos. E não necessariamente são sensações e sentimentos 100% bons. Então, por isso que quando a gente fala de musicoterapia sendo aplicada por um musicoterapeuta, a gente enfatiza muito isso, exatamente porque o musicoterapeuta é um profissional que vai saber lidar com essas manipulações sonoras para que realmente o ambiente e o processo terapêutico seja levado para um caminho de saúde, de proporção de saúde, e não para um caminho de malefícios ali, né? De deixar o paciente mais deprê, porque às vezes a gente pode, mas como assim? Nossa, pode acontecer isso? E pode. A gente às vezes acha que não, isso é muito fácil de acontecer. Tem uma coisinha, a gente pode pensar, acho que uma palavra que está muito à tona agora são gatilhos, né? Então, a música é esse agente de gatilhos, né? Então, como a gente estava falando, né? Por exemplo, eu escutei uma música, sei lá, teve um pedido de casamento num restaurante, aí estava tocando uma música específica. Essa música vai marcar você para sua vida toda, se você gostar, né? Enfim. Então, isso vai acompanhar a sua história, né? Isso vai te trazer boas lembranças, boas sensações. Só que o contrário disso também é válido, né? Então, se você vivenciou um luto e estava em algum momento alguma música, algo do tipo, isso também vai te trazer sensações, né? Então, de forma assim, sintetizada, se a gente for falar o que é musicoterapia, é o uso do som, dos elementos sonoros, que é ritmo, melodia, harmonia, timbre, para estabelecer ou para ampliar ou para levar, reabilitar, habilitar e trazer saúde. Então, esse é o principal foco da musicoterapia. Tá, fantástico, hein? Muito bom. E diante disso que vocês me falaram, quem tem formação em música, por exemplo, um músico, ele pode ser musicoterapeuta? Se ele fizer a graduação de musicoterapia, ele pode. Caso não. Exatamente. Hoje é uma questão até muito delicada, né, quando a gente fala disso, porque a falta da informação ainda, né, tipo, é muito grande, então muitas pessoas acreditam realmente, eu digo assim, musicistas, né, acreditam realmente que o fato de você dominar bem uma ferramenta, que no caso é o instrumento, né, ou uma técnica musical, a voz, né, já se sente qualificado ou capacitado para exercer. Mas não, né, é muito importante, realmente, como a Mari disse, que para exercer musicoterapia, só com graduação, né? Existem sim aí, né, até umas questões de pós-graduações, mas não são todas que são recomendáveis, né? De preferência, a pessoa, ela passa pela graduação, ela vai fazer estágio, ela vai fazer supervisão clínica, que construir ali uma visão clínica, né, um raciocínio clínico, estudar a saúde também, né? Porque não é só você saber do instrumento musical, você também precisa entender as funções do corpo humano, estudar a mente, estudar todas essas questões, né? A gente brinca que o musicoterapeuta, quando ele vai se formar, na época da faculdade, assim, a gente fica maluco, né? Porque nós temos que estudar psicologia, nós temos que estudar anatomia, nós temos que estudar psicologia da música, né? Então, assim, bebemos de muitas coisas diferentes para conseguir, enfim, né, chegar num consenso ali do que é musicoterapia. Então, normalmente, o músico, por si só, ele não vai ter passado por psicologia, por exemplo, ele não vai ter passado por algumas outras áreas que são de extrema importância para que a gente consiga exercer com qualidade o nosso trabalho, né? E aqui fica até um alerta, né? Infelizmente, a gente tem visto isso acontecendo de forma muito recorrente, que existem clínicas contratando músicos e dizendo que são musicoterapeutas, né? E músicos se passando por musicoterapeutas. Então, isso é um alerta, assim, que a gente fala, olha, pai, mãe, pergunta, pede comprovação, diploma, porque, infelizmente, é triste,
né? Mas, infelizmente, as pessoas acabam caindo, assim, nessas questões, né? Tá. Quantos anos de formação? Depende da faculdade. Aqui em São Paulo, a gente, na graduação da FMU, são 3 anos, eram 4, mas diminuiu para 3. Tá. Nas federais, 4 anos, se eu não me engano. É. Um curso longo, né? É longo. Sim. Tá. Muito bem. E me diz uma coisa, já podemos entrar um pouquinho aqui no tema da live? Podemos. Sobre o autismo, tá. Quem quiser também fazer perguntas, ó, por favor, já podem. Já tem uma pergunta aqui. Posso ler? Que acho que tem a ver aqui com tudo que a gente estava falando agora. É a Vivi Macieiro, querida. Beijo para você. Até amanhã, Vivi. Qual a diferença entre a musicalização infantil e a musicoterapia? Nós éramos professores de musicalização infantil antes de entrar para a musicoterapia. Então, nós sabemos. Sim. Podemos fazer essa distinção muito bem. Quer falar? Quando a gente vai falar sobre a diferença dos dois, é bem simples, na verdade. Né? O professor de música, né, ou professor de musicalização infantil, a finalidade do processo dele é o fazer musical, é ensinar, né, uma didática musical, ou seja, eu quero que a criança ela comece, sei lá, a tocar uma flauta, então eu vou aproximar ela do instrumento, eu vou fazer muitas vezes de forma lúdica, né, aquilo, mas a finalidade é que ela saia tocando aquele instrumento, né? Então, aí a grande diferença da musicoterapia é exatamente essa, porque a nossa finalidade não é necessariamente que a criança saia tocando. Na verdade, a nossa finalidade é usar a música para outros fins, né? Sejam eles adquirir uma habilidade motora, sejam eles adquirir uma habilidade comportamental, cognitiva, né? Ou linguística. Então, a gente não tem como finalidade a didática musical. A gente não quer dizer que a gente não possa, né, desenvolver um paciente de forma didaticamente, musicalmente falando, né? A gente pode. Às vezes, a gente muita experiencia isso, né? Crianças que chegam pra gente e começam, assim, tocar mesmo, começam a desenvolver, né, e até pegar gosto por aquilo. E aí, quando a gente vê essas questões, a gente até, né, às vezes, recomenda para a família levar aquela criança, né, dependendo do caso, até ir para uma escola de música, né, fazer uma indicação, né. Porém, a nossa finalidade não vai ser essa. É sempre visando a saúde, visando o desenvolvimento infantil, né. Interessante, pensando até nesse exemplo, por exemplo, que o Pedro falou, né, em relação à flauta, né, que o professor de musicalização infantil quer que ele aprenda a tocar uma música da musicalização infantil. E na musicoterapia, vamos pensar que eu estou usando a flauta não necessariamente para que ele aprenda a tocar, mas para que ele sopre, para que ele aprenda a soprar uma velhinha na festa de aniversário dele, né? Talvez trabalhando ali o desenvolvimento orofacial, né? Essa motricidade fina dele, para a desenvoltura da fala e linguagem, né? Então, você percebe que são 2 caminhos diferentes, né? Enquanto um está indo para uma finalidade musical, o outro está indo para uma linha da saúde mesmo, de desenvolver ali habilidades para o futuro dele, né? Nossa, muito legal, muito bom isso, né? Tudo tem um porquê, né? Não tem como. Até a questão sonora, né? Para adaptação também, com sons, né? Acredito eu também. Muito bem. Então, vamos lá. E quem pode fazer musicoterapia? Quem pode passar pelas sessões de musicoterapia? Você diz de indicação? Quando chega uma indicação para você, não é só criança, né? Você já disse para mim que idosos também. Como que é? Quem são essas pessoas, esses idosos ou essas crianças que chegam, adultos, né? Jovens adultos? Quem é que pode se beneficiar das sessões de musicoterapia? Todos.
Todo mundo pode participar de uma sessão de musicoterapia e se beneficiar. Às vezes, a maioria dos casos que chegam para nós são pacientes que, vamos dizer, precisam habilitar ou reabilitar, né? Porém, também nós trabalhamos a saúde mental, né? Bem-estar também, né? Sim, esqueci a palavrinha que fala quando você antecipa antes de ter um quadro preventiva, né? Preventiva, isso. Tá. Então pode ser usado de forma preventiva também. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de um idoso, o idoso, o que acontece com o idoso? A gente sabe, por exemplo, que a música ela ativa principais áreas cerebrais que estão ligadas à memória, né? Então, o idoso ele vai ter uma perca de memória ali, e a música consegue fazer esse resgate da memória, né? Então, idosos com Alzheimer, ali pode ser desenvolvida essa parte cognitiva dele. Enfim, adultos, né, com saúde mental, voltados para o quesito de saúde mental. Você começou a live falando sobre a Setembro Amarelo, por exemplo, né? Nós temos a capacitação de trabalhar com esses quadros de saúde mental, né, e emocional, como depressão, ansiedade, crises de pânico. Tudo isso, o musicoterapeuta ele é capacitado para isso, né? Claro que cada um vai ter uma especialidade, né? Vamos se dizer assim. Mas dá para ser feito, sim. Eu lembro que na faculdade nós fizemos um trabalho muito incrível com os pais. Acho que eu cheguei até a comentar contigo uma época, né? Que a gente visava exatamente o cuidado dos pais com a música, e enquanto os filhos deles passavam pelo atendimento com outros musicoterapeutas, né? Então, enquanto a gente estava cuidando da tal ali emocional dos pais, a gente também via os pacientes, os filhos, né, serem cuidados também, e como isso aumentava, né? Como o desenvolvimento das crianças melhorava, como aquela família ela tinha ali um ambiente mais seguro, um ambiente um pouco melhor, né? E isso era bem fantástico. Então, quando a gente fala de indicação para musicoterapia, todos podem participar. A diferença é que a gente vai observar, o musicoterapeuta vai observar qual é a finalidade ali daquele paciente, por que ele procurou, o que ele quer. Daí a gente faz a avaliação e segue com um plano terapêutico. E hoje na área tem um leque muito amplo, né? Não que todo profissional de musicoterapia atua com tudo, né? Isso fica bem claro. É como psicologia, né? Existem as abordagens, né? Então é importante entender que existem profissionais que vão trabalhar com a saúde mental, existem profissionais que vão trabalhar com mais questões de idosos, públicos diferentes, né? A gente mesmo optou por trabalhar com a parte clínica, né? O desenvolvimento infantil ali, né? Sim. Então, foi nossa, né? Mas tem profissionais assim que trabalham com diversas abordagens e dessas formas. Tá. Legal. Você sabe que na época da pandemia, vocês devem lembrar, claro, que houve um aumento aí, as pessoas estavam totalmente muito ansiosas, né? E eu tive um paciente que me procurou na época e ele falava assim, eu gosto de... Perguntei quais habilidades que ele tinha, o que ele gostava de fazer, né? Aí ele falou assim para mim, olha, eu sempre tive vontade de aprender a tocar violão, mas nunca deu certo, né? E eu tenho até violão em casa, mas nunca deu certo, nunca parei, nunca fui numa escola. E aí, nós lá nas sessões, a gente começou a procurar vídeos no YouTube de aulas de violão, e aí ele se identificou com uns 2 canais aproximadamente, e ele começou a aprender. Depois, quando reabriu tudo, assim, com mais segurança, ele entrou na escola, né? E hoje ele sai com os amigos e carrega o violão. Né? E na época foi o que
realmente auxiliou ele, porque ele colocou atenção plena naqueles momentos, né? Naquele tocar, dedilhar no violão, né? E foi assim, naqueles momentos, ele foi diminuindo a ansiedade, ficando mais no aqui e agora, e fazendo algo prazeroso, que eu acho que é isso, né? A gente tem que buscar atividades que tragam prazer. E para ele foi um super resultado. Então, sempre eu comento dele aqui, que foi um processo lindo. Às vezes ele manda para mim umas fotos dele tocando com os amigos. Eu falo, ai, que orgulho da Psico. Então a gente sabe o quanto que isso auxilia realmente, né? No tratamento aí da ansiedade, da depressão, né? Muito. Posso compartilhar uma coisa pessoal? Pode, claro. Fez lembrar de... Nossa, eu não lembrava disso há muitos anos. Isso que você falou, eu vivi isso, desse paciente. Quando eu era pequeno, um dos fatos também de eu ter buscado a musicoterapia foi porque desde muito criança, eu lembro que meu pai ele tinha um violãozinho velho, né? Às vezes com uma corda só, eu estourava tudo, né? Uma corda só. E quantas vezes assim, eu acho que eu não tenho, não sei quantas vezes assim, não tenho como contar. Que em diversos momentos aquele violão foi meu refúgio, sabe? Quando eu tava chateado, quando eu tava brigado com minha mãe, quando eu tava ou assim angustiado com alguma coisa, ou até ansioso, sabe? Eu me lembro claramente assim, quantas vezes eu não pegava aquele violãozinho velhinho, não dava pra tirar nada, eu não sabia nem tocar, mas eu gostava de ficar, sabe, passando os dedos na corda. Eu deitava assim na caixa acústica do violão e ficava lá, sabe, até eu me sentir bem. Ficava horas fazendo isso, bobear, assim. E aí, isso me fez lembrar isso, né? Porque começou ali, né? De certa forma, o contato com o instrumento e com a música me trouxe um acesso a um autoconhecimento e um acesso também a entender as minhas questões, minhas angústias, minhas emoções, a lidar com elas, sabe? Isso que eu estava falando é tão legal, assim, todo musicoterapeuta tem uma história particular nesse sentido, né, Fê? Porque eu estava pensando aqui que a música por si, eu lembro de uma professora muito querida, Ana Maria Caramujo, que ela falava assim, ela era psicóloga e musicoterapeuta, né? E ela falava pra gente assim, gente, a música, ela fala por si só. Ela faz com que aquilo que nós não temos voz para dizer das nossas emoções embargadas, né, guardadas, às vezes endurecidas, que a gente nem sabe que está lá, ela fala por si só, né? Então, isso porque às vezes tem coisa que a gente não sabe dizer, mas a gente coloca uma música e consegue chorar, né? Consigo liberar sentimentos através de um som. Né? Para quem toca isso, multiplica vezes 100. Né? Então, é bem legal. Eu tenho pacientes que falam assim para mim, ai, Denise, eu não consigo chorar. Eu tenho uma dificuldade de chorar imensa. Mas quando eu quero chorar, o que eu faço? Eu coloco algumas músicas no fone de ouvido e começo a ouvir e de repente vem toda aquela emoção, né? Porque realmente exalta, né? Acho que as emoções consegue colocar aí tudo para fora. No final da live eu vou contar um segredinho para vocês, tá? Segredo meu. Tá bom? Olha, a dona Débora, deixa eu falar para vocês. A dona Débora é uma senhora querida, ela me acompanha faz tempo aqui no Instagram. Desde quando eu comecei a fazer as lives lá em 2021, ela me acompanha e ela está dizendo aqui pra gente que ela faz parte de coral e agora ela está aprendendo flauta. Gente, não é demais? Incrível. Incrível, né? É lindo, é incrível. Ela tem até bisnetos, mas ela está aí toda ativa agora, ó, aprendendo a tocar flauta. Que lindo. Olha essas habilidades, né? Mesmo com uma idade, né? Aí as habilidades sendo desenvolvidas, né? Fazendo com que o nosso cérebro não se atrofie, muito pelo contrário, né? Ele se torna a gente brinca, né?
Que a música ela faz o cérebro virar um fit, né? Ele se torna musculoso. Tá. É uma ginástica, né? Pro cérebro, a música. Muito bom isso. Começar, acho que vou entrar nessa academia, gente. Quer dizer, eu já entrei, esse é meu segredo. Vou falar para vocês que agora, gente, eu adoro cantar. Adoro cantar, não canto nada, mas sou a louca do videokê. Agora eu estou fazendo aula de canto, eu estou apaixonada. Apaixonada, né? Eu acho que foi assim, é o momento que eu tiro para mim, sabe? Vou lá para minha aula de canto, né? Eu faço uma aula de canto individual e uma com coral. Nossa, já conheci várias pessoas, já estou falando para os professores, eu estou já vendo a minha apresentação no final do ano, todo mundo levantando, batendo palma para mim. É muito gente, traz uma sensação, é pura serotonina, né? Você sai serotonizada, endorfinada. Sim. É fantástico. Então era esse meu segredo. Eu adorei o seu segredo. Eu também. E façam, né? Estejam em contato com a música. Isso é até uma coisa que a gente às vezes ouve, né? Os pais falam, eu quero muito que meu filho passe com musicoterapia. Aí você pergunta, pai, você faz alguma atividade musical em casa? Aí a resposta, não faço. Então, pai, sempre quis. Ou às vezes também nem percebe que pode cantarolar com a criança ali no chuveiro, né? Pode brincadeiras musicais, pega uma panela, uma colher, transforma no instrumento, né? Então, dá para fazer mil coisas, né? Tiração de qualquer coisa. Dá para fazer, dá para utilizar tanta coisa hoje, tanta coisa que a gente pode reciclar, né? E trazer o som. Sim, muita coisa. Muito bem. Ó, já contei meu segredo para vocês. Logo eu vou convidar vocês para o show, tá, gente? Aguardem aí o convite também no Instagram. Eu espero que vocês lá. Com certeza. Ai, que bom. Aqui, ó, posso? Pode. Vamos responder aqui. Cantar o que gosta. Não, acho que. Deixa eu ver. Mariana Del Busto colocou assim: cantar o que gosta também é exercício para a mente? O que você acha? Sim, acredito que sim, né? Com certeza, porque a gente não exercita só buscando algo que você não está acostumado, né? Claro que também é um ótimo exercício, né? Você buscar e ouvir outras coisas, né? Escutar outros estilos musicais, né? Às vezes você não vai gostar, mas vale a pena, sabe? A experiência, assim. Mas quando a gente ouve aquilo que a gente gosta, a gente se reforça, né? E isso é importante, a gente precisa se reforçar assim como ser humano, né? A gente precisa ter esse momento, né? De relaxamento, sabe? De prazer. Isso é muito bom. Faz bem, sim. Ótimo. Muito bem. É um momento seu, né? De acolhimento consigo mesmo, né? Inclusive, eu posso falar, para quem tá na live, a gente, como musicoterapeuta, a gente fala que, como a Mari falou, todo ser humano ele carrega uma história musical, né? E se você não fez ainda, vale a pena a experiência de você construir o seu histórico musical. Como que é isso? Se você tiver um Spotify, um Deezer, ou até YouTube mesmo, sabe? Salva as músicas que você te acompanhou na sua vida, sabe? Eu montei a minha playlist lá no Spotify, e hoje minha playlist tem mais de 1000 músicas, eu acho. Mas são todas as músicas. São as músicas assim, que geralmente me acompanharam na minha história. A gente recomenda que isso você pode fazer sozinho, vai ser um autoconhecimento ali para você, mas isso com o musicoterapeuta vai aumentar esse autoconhecimento vezes 10, né? Vamos dizer assim. Nossa, muito legal, gente. É uma linha da vida, né? E para cada música um momento, uma recordação. Talvez, eu lembro que minha prima dançava com a minha prima essa música. Muito legal. Vai montando, né, a linha do tempo. Fantástico. Depois vocês me falam mais disso. Gostei. Tem mais uma... Você vai ver aí ou você vai vendo? Então, Mari,
as perguntas? Pode ser. A Bárbara, né? Ela colocou assim: meu marido toca vários instrumentos musicais. Poderíamos fazer da musicoterapia em casa? E aí? Bom, na verdade é assim, que a musicoterapia em si, a gente recomenda assim, que ela seja aplicada pelo profissional. Agora, existem algumas ressalvas quando o profissional ele indica algumas técnicas ou alguns exercícios que ele pode fazer, que aquela criança em processo musicoterapêutico possa reproduzir em casa, né? Como uma forma de potencializar aquele estímulo que está sendo trabalhado, né? E a gente aí, nesse caso em específico, né, quando existem pais que tocam, porque aí a gente convida, pai, entra um pouquinho no site, olha o que a gente está fazendo, tenta aplicar isso em casa, né? E aí a partir daí a gente consegue encaminhar esse treino, né? Que aí não melhora, né? Esse treino que seria uma vez ali na semana, ele pode aumentar, né? Exatamente. Tá. Legal. Muito bem. Muito bom. Bom, posso ir para mais uma pergunta? Pode. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho do autismo, né? Eu queria saber quais os objetivos da musicoterapia no autismo. Certo. Vamos lá. Então, toda vez que a musicoterapia, quando a gente vai falar de um processo terapêutico, independente do paciente ou do caso, nós precisamos primeiro fazer um processo, né? E esse processo engloba algumas tarefas. Quais são elas? Anamnese, depois da anamnese, vínculo, depois desse vínculo nós fazemos avaliação e depois dessa avaliação nós observamos o que a criança já tem de habilidade e o que ela não tem dentro do marco do desenvolvimento infantil. Então, a partir daí, a gente consegue ter um olhar um pouco mais claro, né, para a gente saber aonde que a gente vai seguir com os objetivos. Uma outra coisa que aí você me perguntou sobre foi sobre os objetivos, né? Quais os objetivos da musicoterapia para a criança autista? Para o desenvolvimento, né, da criança lá. Certo. Nós temos uma vou pegar minha folhinha aqui que eu não lembro o termo, mas EBPS, né, que são estudos, né, científicos que são comprovados com as habilidades. Por exemplo, vamos pensar assim, quais são as áreas de terapia que têm comprovação científica. E dentro dessa comprovação científica, que são práticas baseadas em evidências, ele vai falar que a musicoterapia ela pode ajudar no autismo em algumas áreas, né? Então, quais são elas? A área de comunicação, de linguagem e a área social, a área de aprendizagem. Então, essas principais, tanto comunicação e fala e linguagem, comunicação ali, quanto social são as áreas que nós temos mais comprovação científica e é aqui normalmente são as demandas que nós mais recebemos no consultório, né? Sim. Então, o pai chega pra gente e fala assim, Mari, olha, eu quero que meu filho aprenda a falar, aprenda a cantar, né? No caso. Então, vamos conversar com ele. Pai, ok, nós entendemos o desejo do seu coração e nós vamos agora fazer essa avaliação. Só que existem pré-requisitos para que a fala aconteça, né? Para que o canto aconteça. Então, essa criança, ela faz um contato visual, né? Ela senta, ela faz um segmento de instrução, ela tem imitação motora, né? Então, são alguns pré-requisitos ali que que existem na fala, né, que não podem ser puladas. Então, a gente vai trabalhar nesses objetivos, esse contato visual, né, esse compartilhado, essa troca de turno. Tudo isso vai ser, eu costumo dizer que é como se fosse uma escada, né, e nós não podemos pular a escada, porque senão a gente cai.
E o processo sistemático em si, ele não é consolidado, né? Então, é muito importante fazer esse passo a passo. Então, todos os objetivos... Aí, às vezes, o pai fala assim, nossa, mas por que o musicoterapeuta está trabalhando em contato visual se o psicólogo também está trabalhando em contato visual? Né? Mas exatamente por isso, nós, como equipe multidisciplinar, nós estamos potencializando ali as habilidades que, de fato, precisam do desenvolvimento da criança. Tá. Eu já ia falar isso agora, né? Não, vocês também têm contato com todos os outros especialistas que estão cuidando dessa criança, né? Sim. O TO, o fono, o psico. Não tem como, não é um processo individualizado, né? Um precisa do outro. Exatamente. E é interessante que a Fê chegou aqui, a Fê é uma parceira super amiga, querida também, fonoaudióloga, e em atendimento a gente sempre conversa sobre isso, que ela fala assim, eu falo para ela, Fê, olha só, ele tá percebendo esse e esse som. E ela fala assim, nossa, Maria, eu não tinha percebido isso, que houve essa discriminação de som. Né? Então, você vê que até os atendimentos transdisciplinar, né, que a gente, se Deus quiser, se torne mais comum, né, é uma coisa que para o paciente tem um ganho enorme, porque aquilo que um está vendo, o outro vai começar a ver ou não está vendo. Então, é muito rico, né, essas trocas. Aí, por exemplo, nessa questão, pensando na fala, né, mas a criança está ouvindo a música. Vamos pensar que num atendimento que a criança não está tocando, não está fazendo nada. Mas ela está ouvindo, ela está fazendo muita coisa. O fato dela, ela está processando esse som. Né? Como que esse som está chegando nesse ouvidinho? Né? Como está sendo? Como está chegando no cérebro essa informação? Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que começaram a falar a partir de ele ia no teclado e tocava pam, 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 e aí eu só fazia com a voz, né? E aí e aí ele começou a repetir só esse ele não falava, ele só balbuciava, né? Eram alguns sonzinhos. E a partir desses sonzinhos, ele começou a perceber que ele podia imitar, que ele tinha... eu comecei a perceber também, né, que ele estava captando essa percepção, essa sequência melódica, essa sequência de notas, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar e hoje ele tá falando bonitinho. E assim, a gente realiza isso porque nós sabemos que haverão casos, né, de crianças não verbais também. Mas nós trabalhamos para desenvolver essa comunicação de alguma forma, independente se ela vai ser verbal, se ela vai ser não verbal, né? Mas nós temos muitos casos que acontece isso. A criança entra na musicoterapia, passa algum tempo e ela começa a desenvolver essa fala de uma forma até que parece que é rápido, né? Parece ser rápido. Importante, né, que a música, a comunicação não é, como a Mari falou, ela não é só verbal, né? A gente trabalha muito em comunicação não verbal, né? Que é a comunicação através de diversas outras sonoridades, sejam você tá tocando ali no fazer musical com aquela criança, tocando alguma coisa juntos ali, fazendo um barulho juntos ali, sabe? Uma bagunça juntos, mas de alguma forma ela está se comunicando contigo, você está fazendo um processo de estímulo-resposta ali. Então isso também é um processo ativo ali, né? Total. E isso só percebe quem é músico, né? Então, tipo assim, ou de uma forma clara para vocês perceberem. Então, se eu fizer assim, ó, pam, pararam, pam, 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 ele me respondeu. Eu trouxe um estímulo aqui para ele de pergunta e ele me respondeu. Isso acontece muito naturalmente no setting terapêutico. Não necessariamente com isso, né? Mas com esse exemplo, mas de outras formas. Então, a criança está tocando lá e você imita ela. E ela percebeu que ela está sendo imitada. Aí ela começa a olhar para você e querer fazer essa troca de comunicação. Isso também é uma intenção comunicativa e é muito válida para as nossas crianças, né? É muito bom, né? E é isso, né? Tem que ser com um profissional habilitado mesmo. Não tem jeito, né? Se não tem todo esse conhecimento que vocês estão passando para mim, para quem está assistindo agora a live, né? Pode se perder tanto, né? Essa criança pode vir a ter tanto
tantos prejuízos, né? Até acho que aqui a Sandra Dionísio, nossa querida Sandra, ela está falando, né, da importância de exigir o tratamento que seja realizado realmente com um profissional formado e capacitado, né? E não o estagiário, como vocês também falaram no início da live, que a gente está vendo aí aumentar, né, esse número de estagiários, não que não mereçam, né, uma oportunidade de trabalho, acho que todos nós, né, já passamos pela necessidade aí de ter um estágio, mas há casos e casos, né, há situações e situações. Sim, e o estágio, assim, esse olhar, não tem como. Sim, sem dúvida, e é importante esse comentário da Sandra, porque o estagiário, ele sai da faculdade, ele não sabe muito bem como que é esse novo, como que ele tem que trabalhar, como tem que, sabe, é tudo muito novo para ele. Então, se ele não tem alguém supervisionando ali ele, um profissional da área, né, um musicoterapeuta formado, supervisionando ele, a probabilidade daquele processo, que deveria ser um processo de saúde, acaba se tornando ao contrário, né, prejudicial. E, inclusive, eu vou falar uma coisinha sobre a questão da iatrogenia, iatrogenia é o uso indevido da música. Então, tem muitas pessoas que fazem uso da música, né, de forma indiscriminada, sem saber os componentes dessa música, e podem causar, por exemplo, convulsões em crianças. Né? E as pessoas irritabilidade. Então, as pessoas elas não têm ideia da seriedade que é a manipulação do som, né? Dependendo da frequência sonora, né? Existem frequências sonoras, existem questões sonoras que elas podem sim ativar a agressividade, ativar disruptivos, comportamentos disruptivos, convulsões, né? É muito importante quando e está entrando no tema, né, da live, que é sobre o autismo, que principalmente com crianças autistas é muito importante o profissional ser qualificado, porque já teve casos onde eu já presenciei, né, não no meu trabalho atual, né, mas em atendimento de muitos anos atrás, né, de crianças terem uma sensibilidade auditiva com, por exemplo, um instrumento metálico, tipo um sino, ou um triângulo, ou um metalofone. E a criança, você começa, a pessoa sem saber, começar a tocar, e tocar bem, né, para tentar brincar com a criança, uma musiquinha infantil, até do agrado da criança, e a criança entrar em comportamento disruptivo, porque aquele timbre metálico causava irritabilidade, e a criança era não verbal, e ela entrou em crise por conta disso. Então, ao eu ver aquela situação, analisar o caso e eu identificar que aquele instrumento não está sendo benéfico, eu tenho que tirar. Porque aquilo ali vai ser um gatilho para uma crise, para um comportamento disruptivo, né? E aí não é o que a gente busca. Então, por isso que é muito importante. Sim. Tá. A Mari de Boa tá falando que a filhinha dela, a Lulu, começou há pouco tempo a musicoterapia e ela achou muito bom saber que isso pode ajudar na fala dela. Traz um alívio também, né? Sim. São terapias, né? A musicoterapia é uma das terapias que ela é integrativa e complementar, né? Então, a gente atua diretamente com o fono, né? Com a fonoaudiologia. A Adri está aqui também, uma querida, que atende com a gente compartilhado. E a gente sempre faz essas trocas, né? De quanto é importante exatamente isso, né? De como nós podemos potencializar. Então, a Verão, por exemplo, às vezes nós estamos fazendo um treino específico, e aí eu vou perguntar para o fonoaudiólogo, olha, fono, quais são os fonemas que você está trabalhando com a criança para a gente fazer uma música, né, chiclete, de repente, e começar a trabalhar essa música com a criança, desenvolvendo esses fonemas, né, enfim. E a partir daí nós conseguimos ver ganhos, né? Eu tenho um paciente que eu atendo em conjunto com o fono,
E eu tenho gostado muito, inclusive, né, que fica de uma experiência aí para ser compartilhada. Eu tenho gostado muito do desenvolvimento que nós estamos criando com o paciente que tem algumas questões de apraxia na fala, né? Tá. E está sendo muito bom, porque essa troca de experiências, troca de figurinha, né? Eu vou passando para o fone o que eu estou fazendo, ele vai me orientando em como fazer alguns treinos dentro da minha área com os instrumentos que podem potencializar um trabalho bilabial, né, para pegar os fonemas bilabiais ali, né, com aquela criança. E está sendo muito bom, porque a gente está vendo já alguns resultados de a criança conseguir até pronunciar um pouco melhor algumas palavras, alguns fonemas que são difíceis para ela, pela questão dela, né, da apraxia. Tá. E até falando nessa questão da fala, por exemplo, quais são os elementos que tem na fala que também tem na música? Né? Então, a gente vai falar de prosódia. Prosódia é a melodia da fala, né? Então, é essa forma que nós falamos, nós não falamos de forma robótica, né? Linear. Nós falamos com a grave, alto, com entonações e tudo mais. Isso está dentro da música, né? Ritmo. Nós temos um ritmo para falar, né? Então, você consegue perceber que todas essas semelhanças acabam unindo muito bem as áreas, né? É bem bacana. Nossa, muito, muito legal, gente. Se a gente parar, né? Por isso que eu acho que está sendo fantástico essas lives, que agora a gente consegue ter um olhar do todo, né? A gente sai um pouco do básico e consegue olhar o todo, né? E as dimensões que o trabalho de vocês, o trabalho em equipe alcança, né? Que fantástico. Tinha uma pergunta. Pode falar, desculpa. Eu ia só comentar aqui que teve um comentário da Dani, que é um paciente. O da Dani. Ela falou que o Fê, né, teve bastante ganhos de repertório de habilidades. Né? E para mim foi muito emocionante, assim, agora o Pedro que está atendendo ele, né? Para mim foi muito emocionante ver o Fê, por exemplo, aprender a dançar a primeira música dele, sabe? Foi fantástico. E através de treinos ali, de imitação motora, de músicas que ele gostava, ele começou a explorar. No começo, eu lembro que ele tocava um instrumento só e depois, no fim, até onde a gente chegou, juntos ele já conseguia explorar uma gama de repertório, tocar uma musiquinha lá, Brilha, Brilha, Estrelinha, ele já consegue tocar no teclado, no xilofone, na escaleta. Então, são ganhos, assim, que para nós é emocionante ver, né? Pra gente é um troféu, assim, de a gente falar, cara, que incrível. Ele tá se desenvolvendo, tá fazendo, né? Eu posso até compartilhar um pouquinho mesmo. Eu comecei a atender o Fê agora, né? E a gente estava falando sobre até a questão da fala, da linguística, né? É muito legal que, como profissional, é importante, né? Aliás, como é importante ter um profissional. Por quê? Porque não é só, não, faz isso, não, não faz aquilo. A forma como eu entono minha voz, o momento que eu ensino a minha voz de forma verbal, é extremamente importante para alcançar ou para destruir aquele processo. Então, até treinando o Fê, eu comecei a treinar ele agora. Estou criando um vínculo muito legal com ele. E eu tenho percebido, assim, que tem hora certa de eu inserir a minha fala. Tem hora certa e tem jeito certo. Tem uma entonação certa. Eu não posso ficar falando toda hora. Eu não posso ficar cantando toda hora. Eu não posso ficar tocando toda hora. Existe um momento do silêncio, existe um momento da música, existe um momento do barulho, existe um momento para tudo. E tudo isso se resume a som. Né? Então, eu preciso ter essa maturidade, né, para poder sacar esses momentos, sabe? Porque se você não sacar, você está super na boa intenção de fazer o bem ali, de envolver, entreter e fazer dar certo aquele vínculo ali, mas por um anseio teu, você frauda o processo. Você dá um passo maior que a tua perna e às vezes a criança fica irritada por conta disso. Então, eu tô amando assim, a forma como a gente tem desenvolvido, eu estou desenvolvendo ali com o Fê esse vínculo, por quê?
Porque eu tô sentindo ele ali, sabe? Tô sentindo ele se entregando, os momentos que ele quer andar, os momentos que ele quer brincar, sabe? Eu tenho que respeitar isso, eu tenho que, sabe? E isso tá sendo muito maravilhoso, assim. Sim. É o feeling terapêutico, né? Que todo Sim. profissional vai falar que tem que ter. Se você não tiver o feeling terapêutico, você de derrubar o castelinho, né? Uhum. Lindo, lindo, né? Quando a gente vê esse desenvolvimento das crianças. Posso ir para outra pergunta? Pode sim. Essa pergunta é da caixinha. E eu já vou fazer uma outra em cima, tá? Eu quero saber como a Mariana, mãe da Lulu, perguntou na caixinha lá do Instagram como a musicoterapia é indicada ao autista. É para todos ou não? Existem casos que é indicado ou não. E eu queria saber quem faz a indicação para musicoterapia. Vamos lá. A indicação ela pode vir do neuro, né? Quando a criança recebe diagnóstico, mas também nas conversas com os profissionais, os próprios profissionais indicam, né? Tá. Então a gente acaba entrando numa conversa assim, né? Olha, eu tenho um paciente assim, assim, assado, Mari, o que você acha? Você acha que vale a pena indicar, né? E a gente vai trocando uma figurinha. Só que nós vamos bater o martelo a partir do momento que a criança veio pra gente, a gente fez a avaliação e a gente falou assim, ele está preparado para o terapêutico. Então, mesmo que a criança goste muito de música, mas a criança, por exemplo, não tem repertórios, às vezes, ali comportamentais primários, né? Isso pode... eu posso falar, psico, será que vocês conseguem trabalhar um pouquinho mais essa parte? Depois, quando ele tiver mais amadurecido um pouquinho mais essas habilidades, a gente vem, né? Então, isso, o profissional que vai determinar quando ele inicia, né? O próprio profissional musicoterapeuta. Tá. Que bom, obrigada. E é toda criança autista que pode fazer? Sim. Mesmo depois que ele ganha, né, isso que você falou, por exemplo, comportamental melhorou, aí ele já pode fazer a musicoterapia, por exemplo. Mais ou menos isso que eu entendi. Então, todas as crianças, tá. Mas tá, né? Muitas das vezes o que acontece? Às vezes a criança às vezes falta um repertório assim básico, né? Que pode ser crucial para ela acabar não se desenvolvendo ali, entende? Então, tipo, às vezes a criança chega, sabe? Às vezes a criança ela chega com uma dificuldade, sei lá, de permanecer minimamente sentado. Não, isso não, né? Que tipo, mas às vezes dificulta porque se ela não consegue manter um mínimo de foco e atenção, como que a gente vai conseguir fazer com que ela faça determinada habilidade? É um exemplo, assim, bem bobo, sabe? Mas às vezes vai muito do caso. A gente, como profissional, tem que analisar, né? Sim. Muitas das vezes. Ou até às vezes, eu vou dar um exemplo daquela criança que chega pra gente que está super bem desenvolvida, né? Então, dependendo da forma como ela chega para mim, a gente tem que analisar se realmente vale a pena, se já não é um momento de indicar ela para uma aula de música, né? Que também tem isso, às vezes a criança chega super bem desenvolvida, já sabendo leitura musical, isso e aquilo. A gente fala, ela já está num outro nível. Já é legal ela fazer talvez uma aula de música, né? Então a gente também tem que fazer essa leitura. Sim, então, observar o que vai beneficiar o paciente, né? Então a nossa leitura sempre vai partir desse pressuposto. Por exemplo, existem crianças que chegam para a gente com uma hipersensibilidade aditiva, né, por conta do próprio autismo. Aí a gente vai observar se dentro da sessão nós conseguimos fazer uma análise do que é esses sons que traz essa angústia para essa criança, né? E se ela está preparada, porque às vezes às vezes eu posso trabalhar tanto na dessensibilização, como a criança não está preparada para esse momento da dessensibilização, né? E eu acabar trazendo benefícios ali. Então, realmente vai ter que sentir essa criança, fazer essa avaliação, e a partir da avaliação nós decidirmos isso.
Tá, ótimo, obrigada. Aí, ó, só tem mais 2 perguntinhas, tudo bem? Posso continuar? Pode, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu queria saber quais os benefícios a curto, a médio e a longo prazo, que alguns dos benefícios, né, que vocês possam citar aí para a gente da musicoterapia para criança autista. Os benefícios, eu acho que o principal é a socialização, né? Eu acho que é o carro-chefe, assim, eu poderia dizer, né, a grosso modo. A parte social, né, é uma área muito, às vezes, defasada, né, no autismo, né? E a gente acaba percebendo, não somente percebendo, mas vivenciando um desenvolvimento social muito rápido ali, muito palpável, né? Crianças que às vezes são reclusas, né? Existe muito isolamento, falta de olhar para aquilo, né? Ou interação, assim, uma falta de interação muito grande. E às vezes a gente é incrível, assim, né? A gente está tocando, começa a sessão. Primeiro dia do paciente com a gente. Ele tá. Muita coisa acontece isso, né? Assim, brincando sozinho, não quer nem saber de você, ou às vezes nem te enxerga. Você dá um ré maior, plim, a criança já. Opa! Sabe, tipo, já vem te olhando. E aí é muito engraçado isso, né? Porque a gente vive tanto isso ali. A gente fala que a gente chama a atenção da criança sem antes tocá-la. Né? A gente toca ela de outra forma, não é fisicamente. A gente toca no coração primeiro, né? Mas isso que você está falando é tão interessante que, por exemplo, a grávida esqueceu o que eu ia falar. Continua aí, desculpa, gente. Não, eu acho incrível, né? Que essa parte social é muito engraçado, assim. Tipo, você não precisa fazer muita coisa ali na hora. Uma melodiazinha que você faz, a criança já começa a brilhar os olhos. Sim. Então... Eu lembrei, antes que eu esqueça, tem um vídeo no Instagram que eu postei de um paciente muito querido, assim, hoje já tá um moço, né? E aí, ali vocês conseguem ver claramente o que é essa parte de socialização. Foi um dos primeiros atendimentos com ele, e ele pegou o pratinho, aí ele virou de costas para mim, eu comecei a tocar, aí ele olhou para mim, foi na minha direção, pegou minha mão e me chamou para sentar do lado dele. Né? Então, isso pra gente, assim, é fantástico. Tá, que lindo, que lindo. Acho que outra parte também que a gente pode trazer sobre benefícios, né? Acho que a parte motora, eu acho que é muito importante, né? Tá. Particularmente, eu sou muito fã da área. Eu sempre falo com todos os fisioterapeutas que eu conheço que eu sou babão pela área de fisioterapia, né? Então, movimentos motores é uma paixão que eu tenho, assim. Ganho de tônus, trabalhar a coordenação motora grossa, fina, né, através do tocar, fazer musical de uma marcha, de um segurar de uma baqueta, de um movimentar dessa baqueta, de um segurar de um chocalho, o movimento que você faz para poder manusear um chocalho, dedilhar uma corda, a força, né? Então tudo isso eu acho uma maravilha, assim, ver a criança desenvolvendo isso. É lindo de ver. Eu tive um caso que o paciente tinha muita dificuldade de escrever. E é motricidade fina, né? Então, nós começamos a fazer um trabalho com ele de imitação motora, com baquetas mais grossas, né? Então, onde ele podia fazer essa apreensão palmar. E aos pouquinhos, a gente, quando ele fixava bem essa apreensão palmar, a gente ia diminuindo, até chegar na baqueta do xilofone, que é a espessura de uma caneta, né? E quando ele chegou na espessura de uma caneta, a gente começou a brincar com escrita das coisas que ele mais gostava. E ele já sabia ler, então facilitou o processo. E aí ele pegou um gosto tão grande por escrita que agora, toda a sessão, assim, ele só quer escrever. Desenvolveu muito bem a parte da escrita. Aqui, ó, tem vários elogios aqui de para vocês. Eu vou ler aqui para um pouquinho, tá? A Vivi Macieiro, ela está falando que o trabalho que vocês fazem juntos com a fisioterapia é incrível, principalmente no caso do Gu. A Valéria T.O.
está dizendo que vocês são maravilhosos. Ah, A dona Márcia, ela é fantástica também, né? Aliás, todos os nossos colegas de trabalho lá são maravilhosos, né? Acho que a gente tem uma sorte muito grande de trabalhar com profissionais assim como vocês, né? Tão responsáveis, né? Que adoram o que fazem com amor mesmo, né? É lindo isso. Posso só comentar sobre sobre a Vivi falou do Gu? Claro. Essa parte com a físio tá sendo bem legal, né? O Pedro tá amando, assim. Eu falei que o Gu me trocou muito fácil, assim. Eu não gostei disso. Pelo amor dele, até o Pedro. Mas realmente foi muito incrível e está sendo muito incrível, né? Então, por exemplo, o Gu, a gente tem uma atividade que a gente faz com ele, que é para trabalhar essa marcha dele, né? Enquanto ele anda. E aí nós fazemos um tipo de tempo específico e começamos a trabalhar essa percepção do Gu. Né? Então, quando a gente toca rápido, uma pulsação mais rápida, ele anda mais rápido. Quando nós tocamos mais devagar, ele anda mais devagar. Então, é muito bonitinho de ver, né? A forma que você conduz a música, ele faz o balanço de lado pro outro. Olha, que legal. Ele vocaliza, eu acho incrível isso, né? Que ele vocaliza os balbucios, né? As vocalizações dele no ritmo da música. As sílabas encaixadas no ritmo da métrica do que eu tô fazendo no violão. Então eu acho muito legal, porque mas pode ter gente que vai falar, mas ele não está falando de fato. Tá, ele pode não estar falando da maneira que a gente é habitualmente acostumado a ouvir. Mas ele está fazendo um treino cognitivo ali muito grande, porque ele está conseguindo colocar as sílabas das vocalizações dele encaixadas com a batida que eu faço no violão. O ritmo, né? O ritmo segue uma certa precisão, assim, que eu até brinco com a Mari, eu fico até meio assustado, assim, a precisão que ele consegue fazer isso. Que tudo, hein? Fantástico isso, gente. Parabéns. A dona Márcia. Pode falar, Pedro. Pode falar. Eu ia falar o comentário da dona Márcia, a avó do Rafa, que também é um menino fantástico, né? Sim. Ela está falando que o Pedro está ensinando eles a conhecerem o Rafa que eles nem imaginavam conhecer. Olha que lindo. O Pedrão, né? A Márcia do Pedro, né? Eu acho que a Márcia é a mãe do Pedro. Aí eu fiquei confusa agora. É a mãe do Pedro. Exatamente. Tá. O Pedro é outro paciente que, assim, eu tenho, assim, ficado muito feliz, assim, não tem nem palavras para descrever, né? A forma como eu tenho visto ele se desenvolver ali, sabe? No tempo dele, respeitando o processo dele, sabe? Sempre dando abertura para que ele se expresse da maneira que ele quer se expressar ali. E eu falo muito pra Márcia, que eu acho, às vezes, até surreal, assim, a forma como ele tem uma precisão, assim, de rítmica, que eu falo, meu Deus do céu, acho que nem eu tenho tanta precisão, assim, de que esse menino tem, meu. E é incrível, assim, incrível ver que ele vai estar cada vez mais, sabe, aprendendo coisas diferentes ali, ele está sempre observando o que eu estou fazendo. Quando você acha que ele não está nem aí para o que você está fazendo ali, ele vira para você, te olha e começa a fazer igualzinho você estava fazendo, né? Fala, meu Deus do céu. Tá, que lindo, né? Olha, vocês falam assim, o olhinho de vocês até brilham, sabia? É lindo de ver. É lindo, lindo, lindo. O amor que vocês têm pelo trabalho de vocês. E acho que é por isso que o resultado é tão positivo, né? Porque tem muito amor em tudo que vocês fazem. Tá nítido, assim. Quem tá assistindo a live tá vendo o olhinho de vocês brilharem aí. Parabéns, viu, gente? Parabéns mesmo. Posso ir para a última pergunta? Pode. Tá. Bom, eu tenho uma pessoa que eu conheço, ela não frequenta a Fonosim, mas ela tem um filho autista, e ela veio falar assim para mim, poxa, Denise,
Eu vou assistir a live, mas o meu sonho é o meu filho fazer musicoterapia, mas é muito difícil, né? E aí eu queria saber de vocês como que a gente pode vir a contribuir, nós como sociedade mesmo, o que a gente pode fazer para que todo mundo tenha acesso, né, à musicoterapia, e não só as crianças autistas, mas aqueles senhores lá, idosos, que precisam de reabilitação, aquela pessoa que está em depressão, que está né, com altas crises de ansiedade. Como Sim. que a gente pode fazer para que todo mundo conheça, para que todo mundo tenha acesso? Eu acho que a principal forma é falando sobre, né? Conhecendo sobre a musicoterapia, compartilhando os perfis de musicoterapeutas nas redes sociais, né? Bebendo desse conteúdo e divulgando. A gente sabe que a rede de pais é a melhor rede que tem, né? E esses pais que já se beneficiam, eu acho que é por isso que outros pais, quando ouvem, falam, poxa, eu também quero isso, né? Uma experiência tão incrível para outras famílias, eu também quero provar disso. Então, eu acho que é compartilhando sobre o que é musicoterapia, né? Tudo isso que a gente falou, vocês também podem explicar de uma forma, claro, simplificada, mas falando sobre esses ganhos, né? E eu acho Outra forma também, hoje, não sei se todo mundo sabe, né? Mas hoje, como musicoterapeutas, como classes de profissionais, a gente está lutando pela regulamentação da nossa área, né? Porque existem, assim como um dia a psicologia se regulamentou, assim como um dia a terapia ocupacional conseguiu se regulamentar, né? A gente está hoje nessa luta, né? A gente tem um conselho, né, que responde por todos nós, musicoterapeutas do Brasil, que é o UBAM. A gente pode até colocar aí nos comentários, né? Sim. Sigam eles no Instagram. Né? Sigam eles no Instagram. A gente está aí numa campanha de conseguir votos, né? Para que a nossa área ela consiga sair da última fase agora, né? A gente está praticamente na última fase para conseguir a regulamentação. E regulamentando a musicoterapia, a gente acredita que muita coisa vai mudar. Inclusive o acesso, né? Com esse benefício, né? Porque muitos convênios hoje em dia não conseguem, né? Custear ou abrir para a musicoterapia por conta de, às vezes, ter uma dificuldade ali com a ANS, né? Então, quanto mais visibilidade a área ganhar, maior vai ser o benefício da gente conseguir propagar o acesso, né? Tem sido uma luta muito grande que a gente tem enfrentado como profissionais, né? A gente tem visto diversas clínicas perdendo seus profissionais de musicoterapia por conta mesmo dessa dificuldade que está tendo, né? De uma falta de visibilidade da nossa área, né? De força, né? Então, se você puder ajudar de alguma forma, faça isso. Siga lá o BAM, que é a nossa área de musicoterapia, né? Chamada até colocou aí nos comentários. Também disponibilizar, tá tendo um link agora, principalmente agora, né? Onde precisa de uma votação, precisa entrar lá no site do Senado. Eu vou deixar esse link nos stories do nosso Instagram e vou fazer até uma publicação sobre isso. E se você puder, você que está aqui na live, compartilhar para que outras pessoas votem, você puder votar também, por favor, para que nós consigamos passar essa primeira prova, né, aí que é a regulamentação, e para que tenhamos acesso à ANS. E a importância da regulamentação também é muito importante, por quê? Porque ela vai ajudar a parar com essa questão mesmo de profissionais, pessoas que se dizem profissionais de musicoterapia e não são. Porque uma vez que a gente tem regulamentação, a gente consegue barrar essas pessoas, né, de se passarem por profissionais e tentarem atuar numa área e prejudicar o crescimento da área como um todo. Sim. Agora, só mais uma coisa que eu estava pensando, né? Foi decretado por lei, recentemente, isso é uma vitória, de que todo musicoterapeuta não, toda criança autista, ela pode sim passar por musicoterapia e o convênio ele é obrigado a pagar por esse custo, né? Só que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem muitas dificuldades, às vezes, com alguns convênios e tudo mais. E ainda não está sendo tão fácil essa liberação, né?
Mas, graças a Deus, por exemplo, a clínica Fonosim, a própria clínica, ela propicia esse atendimento para as crianças. Isso é um diferencial, por exemplo, da Fonosim, né? Que é incrível. Então, muitas vezes, a própria clínica custeia esse benefício para que as crianças possam ter. Então, basicamente, esse é o processo aí que a gente tem vivido e essas são as formas que vocês podem ajudar, né? Caso divulguem, falem para as pessoas que vocês conhecem, vai entrar lá na página da UBAN, segue a UBAN, vota lá se vocês puderem, né? Uma outra coisa também, musicoterapia já está no SUS hoje, isso é importante falar também, né? Uau, fantástico. Então, é um outro caminho que dá para ser procurado, né? Tem o SUS, deixa eu ver o que mais. Vocês podem procurar também, às vezes, por musicoterapeutas que façam preços sociais, que também tem, né? Tá. E cobrar até de médico. A Val colocou aqui, infelizmente, tem médico que não dá a guia, né? Um absurdo do ato médico. Isso é bem triste mesmo. E por isso que nós temos esse dever de levar a informação, né? Exatamente, levar o estudo, né, também, né? Porque a área ainda é muito pequena, né? E como a área é muito pequena, acaba não tendo ainda tanta visibilidade. Então, não nem assim, julgando os médicos, né? Pela falta do conhecimento dele, até porque você não tem como julgar uma pessoa que não sabe daquilo, né? Então, a gente entende, né? Que, tipo assim, por que eles vão muitas vezes negar, né? Pela falta mesmo de conhecer o que é. Por isso que é muito importante a gente divulgar a área, para que a gente consiga cada vez mais levar ela para conhecimento da população como um todo, né? E mostrar para os médicos que sim, existem comprovações científicas e indicações para isso, né? Para o uso. Tá. Que bom, gente. Vamos compartilhar a live, então. Todo mundo que está assistindo aqui, terminando a live, vai ficar salvo aqui no Instagram. Vamos compartilhar também, né? Vamos levar isso adiante. A Luísa disse que já voltou lá no link lá da UBAN. Que bom, obrigada, viu? Eu também. Assim que terminar a live, eu vou voltar. A Valéria está explicando que lá na clínica, na Fonosim, a gente faz a sugestão e avaliação e conduta para a musicoterapia. Dessa maneira, fazemos a divulgação e a importância da área. E a Virgínia Macieira, ela está falando que... Lindo, né? Sim. Que as faculdades que oferecem o curso, ela disponibiliza, né, o atendimento social também. Também, é verdade. Isso é muito importante. Na FMU, nós sabemos que lá tem estágio, então eu só acho que você precisa entrar em contato com a FMU para lista de espera. Isso aí lá vai ter uma listinha, né? Existe uma lista de espera pela FMU, né? Mas que eles chamam tem que ficar sempre atento, né? Para não perder essa oportunidade lá. Até porque é uma quantidade muito grande, né? O único problema hoje é que não existem tantos cursos assim, né? Então eu precisaria procurar realmente assim, essas faculdades na própria página, se não me engano, da PEMESP, da UBAN, né? Eles disponibilizam as faculdades que são recomendadas, né? Então os pais que buscam um atendimento social, entra lá, dá uma olhadinha em quais são as faculdades que a UBAN recomenda, né? E entre em contato com elas, ver se eles fazem atendimento voluntariado, né? Clínico ali. Mas às vezes vale muito a pena. Não, super a pena, né? Super a pena. É o que eu falo. Na clínica, a escola, gente, é fantástico o atendimento, né? Porque é uma supervisão muito próxima dos estagiários. Exatamente. Né? Lá eles têm isso, né? É um atendimento de estagiário, porém é um atendimento com supervisão de área, né? Então, quando estagiar na faculdade, a gente tem supervisão diária semanal, né? Conversa cada caso ali, né?
conversas e discussões para a construção de raciocínio clínico. Então, ali não é bagunçado, né? Ali é uma coisa realmente estruturada. Uhum. Sim. Porque a gente precisa, né? E a clínica escola é para isso mesmo, para dar para nós a base para sair aí para fora, né? Sim. Uhum. Pessoal, acho que foi maravilhoso, viu? Amei aqui, todo mundo agradecendo, todo mundo falou que está sendo linda a live. Então, quero agradecer vocês muito, muito, muito pelo carinho, né? Pelas trocas que a gente tem nos nossos encontros lá na clínica. A gente só podia se encontrar mais vezes, né? Fazer uns trabalhos assim mais vezes. Ia ser ótimo. Mas eu agradeço, viu, imensamente o apoio de vocês, o carinho de vocês, o trabalho de vocês, né? Ver as crianças saindo da sessão de musicoterapia, todas carinhosas, felizes, sorridentes, já é um super presente para a gente que está lá também, né? Então, quero agradecer vocês imensamente, falar que semana que vem a live vai ser com a psicóloga, a Lohana, que ela vai explicar também para a gente aqui qual que é a importância da psicologia, né? Para o tratamento aí das crianças. Vai ser incrível, não percam. Ela é uma excelente professora. Ela é. Queremos agradecer, Dê, pelo convite. Obrigada pela oportunidade, né, de divulgar o nosso trabalho, de falar de como a musicoterapia realmente pode fazer diferença em tantas vidas, né? Então, gratidão aí pelo convite. Um espacinho, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada. E semana que vem espero vocês aqui. E olha, vamos divulgar o trabalho da musicoterapia, vamos compartilhar essa live aí para todo mundo, para a gente levar, né, saúde, conhecimento e informação para as pessoas. Certo? Isso aí. Obrigada, beijo, gente. Beijo, e boa noite para vocês. Beijo a todos. Até semana que vem. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.